Trajando suas vestes judiciais em vermelho vivo, em um tribunal decorado com suásticas e com um grande busto de Adolf Hitler atrás de sua cadeira, o temido e implacável juiz Roland Freisler declara aberta a sessão. Also, und werden Sie hier nicht unverschämt! Mit Ihnen werden wir fertig! Könnte das Vorbereiten machen? Ihr könnt alleine Forscher! Sollte es wegen überstürzter Ereignisse im Westen... Karl Roland Freisler nasceu em 30 de outubro de 1893 no seio de uma rica família da cidade alemã de Celle, na Baixa Saxônia. Ingressou no Partido Nazista em julho de 1925 e, graças a seus conhecimentos jurídicos, raciocínio ágil e oratória fervorosa, ganhou imediatamente o respeito de seus pares, a usar seus conhecimentos para defender membros do partido, que regularmente enfrentavam processos por conta de sua violência política. Quando o nazismo deixou de ser apenas um movimento político que marginalizava as ruas alemãs e passou a ser um partido político de fato, Freisler foi eleito membro do parlamento prussiano e, com a chegada de Hitler ao poder, foi promovido a secretário de Estado do Ministério da Justiça do Reich. Em 1927, Karl Weinreich, também membro do parlamento prussiano, caracterizou assim a reputação de Freisler no movimento nacional-socialista que se expandia rapidamente no final dos anos 20. Retoricamente, Freisler é igual aos nossos melhores oradores, senão superior. Ele tem influência sobre as massas, mas a maioria dos nossos intelectuais o rejeita. Entretanto, o camarada de partido Freisler só pode ser usado como orador e é inadequado para qualquer posição de autoridade por conta de sua falta de confiabilidade e mau humor. O domínio das leis, a agilidade mental e a destreza verbal de Freisler o converteram rapidamente no juiz mais temido da Alemanha durante o Terceiro Reich e na personificação do nazismo no direito interno. No entanto, apesar de seu talento e lealdade, Adolf Hitler nunca o indicou para qualquer cargo fora do sistema legal. Isso pode ter acontecido por conta de Freisler ser uma figura solitária e sem apoio nos escalões superiores da hierarquia nacional-socialista, mas também por ter sido politicamente comprometido pelas ofensas de seu irmão, Oswald Freisler, ao partido. Além disso, seu suposto passado bolchevique o tornava altamente suspeito aos olhos de Hitler. Aparentemente, Freisler desfrutava da simpatia apenas de Joseph Goebbels, que o propôs como sucessor de Franz Günther, após a morte deste em 1941. Segundo algumas fontes, a resposta de Hitler à indicação de Goebbels foi: aquele velho bolchevique? Não. Freisler, que era um ideólogo nazista comprometido, usou suas habilidades jurídicas para adaptar suas teorias à legislação e ao judiciário. Publicou, por exemplo, um artigo intitulado A Questão Racial Biológica Envolvida na Reforma do Direito Penal Juvenil. Nesse artigo, Freisler argumentou que racialmente estrangeiros, racialmente degenerados, racialmente incuráveis ou menores gravemente defeituosos devem ser enviados a centros juvenis ou centros de educação correcional e separados daqueles que são alemães e racialmente valiosos. Freisler defendia a criação de leis para punir a corrupção racial, termo nazista utilizado para fazer referência a relações sexuais entre os chamados arianos e raças que eram, em sua cabeça, inferiores. Em outras palavras, defendeu uma proibição legal extrema, que provocou manifestações de descontentamento público, especialmente nos redutos do que ainda restava da imprensa livre alemã. Em 1939, ele introduziu o conceito de infrator juvenil precoce no Decreto sobre Infratores Juvenis, termo que forneceu a base legal para impor a pena de morte a menores de idade pela primeira vez na história judicial alemã. Por conta desse decreto, mais de 72 menores foram condenados à pena capital, grupo no qual se incluía Helmut Hübner, de 16 anos, condenado por distribuir panfletos anti-guerra em 1942. Freisler definiu a criminalidade juvenil como parasitária e justificou o novo conceito de criminoso juvenil da seguinte forma: em tempos de guerra, violações à lei e à ordem não podem ser objeto de indulgência
e devem ser enfrentadas com toda a força. Em 20 de agosto de 1942, Hitler promoveu Otto Tihak a ministro da Justiça e nomeou Freisler para sucedê-lo como presidente do Tribunal Popular, o Volksgerichtshof. Este tribunal, apartado do sistema judicial comum, tinha jurisdição sobre uma ampla gama de crimes políticos, incluindo a alta traição e aqueles contra a segurança do Estado. Freisler atuava como promotor, juiz e júri, e também como seu próprio secretário, ao controlar a gravação dos fundamentos das sentenças prolatadas. Estima-se que cerca de 90% de todos os casos levados a seu tribunal terminaram em sentenças condenatórias, sendo o julgamento uma mera farsa jurídica a serviço da propaganda estatal. Estima-se também que entre 1942 e 1945, mais de 5.000 execuções foram realizadas, das quais pelo menos 2.600 ocorreram sob sua responsabilidade direta, que tinha mais de 200 juízes inquisidores sob suas ordens. Entre os condenados à morte por Freisler estão os irmãos Hans e Sophie Scholl, ambos jovens estudantes da Universidade de Munique e membros do grupo de resistência à Rosa Branca. Após serem descobertos distribuindo panfletos anti-guerra na Universidade de Munique, os irmãos Scholl foram detidos pela Gestapo e em 22 de fevereiro de 1943 foram julgados no Tribunal Popular. Os irmãos foram considerados culpados de alta traição e Roland Freisler, que presidia a sessão, os condenou à morte na guilhotina. Destino semelhante aguardava os oficiais que participaram em 20 de julho da fracassada conspiração contra Hitler, na chamada Operação Valkyria. Os conspiradores, cujos objetivos eram assassinar Hitler e derrubar o regime nacional-socialista, foram presos e levados a julgamento diante de Freisler. Do processo contra os conspiradores, conservam-se imagens captadas a pedido do próprio regime e com as quais inicialmente pensaram fazer um filme de propaganda. No entanto, o comportamento de Freisler durante os julgamentos foi tão extremo, com insultos permanentes dirigidos aos réus, que até mesmo o ministro da propaganda, Joseph Goebbels, optou por descartar a ideia. Com um misto de sadismo e fanatismo, o sinistro juiz atormentou e humilhou quanto pôde os réus, que receberam deliberadamente roupas velhas, demasiado grandes e sem cinto. "Velho sujo, porque você fica brincando com as calças", Freisler berrou, por exemplo, ao marechal de campo Erwin von Witzleben, que tentava segurar as calças após ter sido despojado de seu cinto oficial. Quase todos os réus apresentados perante Freisler, incluindo o próprio von Witzleben, foram condenados à morte por enforcamento na prisão de Plötzensee, com algumas das sentenças sendo executadas apenas 2 horas após o veredito. Em 3 de fevereiro de 1945, Freisler conduziu em Berlim o julgamento contra o tenente-coronel Fabian von Schlabrendorff, um dos oficiais envolvidos na Operação Valkyria. Freisler o acusou de perpetrar crimes e que, se dependesse dele, atiraria em von Schlabrendorff e o mandaria direto para o inferno ali mesmo, ao que o tenente-coronel respondeu que concordaria de bom grado com a ideia. Antes do final da audiência, um súbito bombardeio aéreo se produziu na cidade. Ao ouvir as sirenes, Freisler encerrou rapidamente a sessão do tribunal e ordenou que os arguidos fossem levados a um abrigo, ficando para trás para recolher os autos antes de também partir. Para sua infelicidade, uma bomba atingiu o prédio do tribunal, fazendo com que uma coluna de sustentação se soltasse enquanto ele se distraía com seus documentos. A coluna caiu sobre o infame juiz, resultando em sua morte imediata. Devido ao colapso da coluna, grande parte do tribunal também caiu sobre o cadáver de Freisler, que ainda tinha o processo de von Schlabrendorff em mãos. Um correspondente estrangeiro relatou que aparentemente ninguém lamentava sua morte. Segundo Louise Jodl, viúva do general Alfred Jodl, quando o cadáver de Freisler foi levado ao hospital, alguém exclamou: "É o veredito de Deus." Ninguém disse uma única palavra em resposta. O corpo de Freisler foi enterrado no jazigo da família de sua esposa no cemitério Waldfriedhof Dahlem, de Berlim.
Seu nome não está registrado na lápide e seus 2 filhos, Harold e Roland, pararam de usar o sobrenome após sua morte. Roland Freisler deixou, sem dúvidas, uma marca na história, mas a história tem sua própria justiça e diante dela os homens só podem aceitar sua sentença.